O Caribe, famoso por seu céu azul sem fim e luz do sol, e praias de areia branca e pura, cercadas de palmeiras e rodeadas por mares azuis turquesa. Porém, estas ilhas também têm um lado selvagem muito menos familiar. Elas foram formadas por forças vulcânicas e estão localizadas na linha de fogo das tempestades mais violentas do mundo. A vida selvagem que habita este lugar teve de se adaptar à vida insular, tornando-se especialista ou oportunista. Alguns são navegadores, enquanto outros começaram como náufragos. De pequenos pássaros iridescentes a leviatãs marinhos errantes. A vida selvagem destas ilhas é igualmente surpreendente e espetacular. O Caribe é a joia dos trópicos. Ilhas Selvagens. Caribe, versão brasileira, Up Voice. O Caribe é um arquipélago formado por mais de 7.000 ilhas e recifes de coral dispostos em meio às águas cristalinas do Mar do Caribe. De poucos metros a centenas de quilômetros de diâmetro. Cada ilha é diferente e cada uma tem sua fauna e flora particulares. Das florestas tropicais que cobrem os picos mais altos, aos recifes escondidos por entre as ondas, o Caribe guarda um tesouro abundante de vida. Perto da costa da América do Sul, encontra-se a ilha de Trinidad, a ilha mais ao sul do Caribe. Lendas de um tesouro escondido atraem viajantes a estas ilhas há muito tempo. Mas os navegantes mais incríveis da natureza visitam estas praias há muito mais tempo. À noite, as praias de Trinidad são visitadas por criaturas que estão por aqui há mais de 100 milhões de anos. As tartarugas de couro vêm aqui para se reproduzirem. Todos os anos, as fêmeas cruzam o alto mar para retornarem a estas águas vindas de milhares de quilômetros de distância. Elas fazem essa viagem extenuante para poderem botar seus ovos nas mesmas praias onde suas próprias vidas tiveram início. As tartarugas de couro são as maiores tartarugas marinhas que existem e chegam a medir 2 metros de comprimento e pesam até 900 quilos. Suas nadadeiras enormes ajudam-nas a cavar um buraco na areia. Quando o buraco está fundo o suficiente, ela põe cerca de 100 ovos. A temperatura do ninho vai determinar se os bebês vão ser machos ou fêmeas. Se a temperatura for acima de 30 graus centígrados, fêmeas vão surgir. Ninhos mais frescos produzirão machos. Entre os ovos normais,
ela também põe ovos menores, sem gema e estéreis. Com o tempo, eles vão se quebrar e os bebês terão mais espaço e ar quando for a hora de nascerem. Depois que ela termina, ela cobre o ninho usando as barbatanas traseiras, criando uma área grande que vai confundir os predadores em potencial. O processo todo leva até 3 horas. E isso exige muito dela. Porém, ela não é a única por aqui. Trinidad abriga uma das maiores populações de tartarugas de couro em processo de desova do Atlântico. No ponto alto da temporada, a oferta de espaço é escassa. Até 500 tartarugas podem visitar uma praia em apenas uma noite. Tartarugas chegando para formar seus ninhos colidem com aquelas que estão prontas para voltar para o mar. A busca ansiosa por um lugar faz com que tartarugas cavem seus ninhos nos ninhos das outras. Algumas começam a botar tão tarde que quando seu ninho está terminado, já é dia de novo. As tartarugas de couro só vêm para fazer seus ninhos a cada temporada. Mas em uma temporada, uma fêmea consegue botar até 10 conjuntos diferentes de ovos. Ovos enterrados que permanecem intocados levam 65 dias para se desenvolver completamente antes que estejam prontos para se romper. As tartarugas bebê emergem em uma sincronia perfeita. A segurança em números é a sua melhor chance de conseguirem chegar no mar. Entretanto, apenas 6% vai sobreviver durante o seu primeiro ano. O instinto estimula os filhotes vulneráveis. Mesmo sendo novas, as tartarugas de couro conseguem se mover na água com uma eficiência que nenhuma outra tartaruga consegue alcançar. Estas tartarugas vão permanecer nas profundidades misteriosas do alto mar durante grande parte de suas vidas. Elas vão aumentar seu peso 20.000 vezes. E apenas as fêmeas adultas vão retornar para as praias do Caribe. Ao norte de Trinidad, encontra-se uma cadeia de ilhas que está localizada entre duas placas tectônicas. Aqui, já foi uma região de atividade sísmica intensa que se deu origem à ilha de Dominica. Com apenas 26 milhões de anos de idade, ela é a ilha mais jovem. Ela tem menos de 50 quilômetros de comprimento e possui picos de até 1.500 metros acima do nível do mar. Esta é uma ilha vertical. Apesar de seu tamanho diminuto, Dominica tem 9 dos 17 vulcões ativos do Caribe, a maior concentração encontrada em todo o mundo. Toda a cinza lançada por estes vulcões tornou o solo extremamente fértil. Praticamente qualquer coisa cria raízes. As plantas florescem e suas flores oferecem o alimento para as aves mais rápidas do Caribe.
os beija-flores. Uma vez que eles não possuem olfato, eles acham o açúcar que precisam visitando as flores da floresta que anunciam seu néctar com suas cores vibrantes. Estes dínamos minúsculos têm o metabolismo mais rápido entre todos os vertebrados da Terra. Seus corações conseguem bater mais de 1000 vezes por segundo. E as asas conseguem ondular até 200 vezes por segundo quando eles mergulham. Para alimentar esse voo, eles precisam comer a cada 10 minutos e até cerca de 3 vezes o peso de seu corpo todos os dias. Medindo apenas 9 centímetros, o beija-flor com crista é um dos menores do Caribe. Apenas os machos possuem uma crista verde brilhante que dá um nome a estes pássaros. As fêmeas são mais pardas, e isso ajuda a camuflá-las enquanto estão criando os filhotes. O Silverbank é uma área rasa do mar, acima de uma plataforma de calcário enorme no norte da República Dominicana. Um galeão espanhol afundou aqui no século XVII, e um tesouro em prata se perdeu neste mar. E foi assim que o banco recebeu o seu nome. Atualmente, estas águas guardam tesouros diferentes. Baleias jubartes fêmeas vêm aqui para dar à luz. Estas águas calmas são o lugar perfeito para os recém-nascidos aprenderem em segurança. A ligação entre a mãe jubarte e o filhote é extremamente forte. Eles são inseparáveis, enquanto a mãe está ensinando ao seu filhote todas as habilidades que ele vai precisar. Todos os anos, entre dezembro e abril, cerca de 3.000 jubartes passam pelo Silverbank. Quando o verão chega, as baleias seguem para locais de alimentação a milhares de quilômetros no Atlântico Norte. O papel do Caribe como berçário é vital para a sobrevivência destas grandes viajantes deste oceano. Quase todas as ilhas do Caribe têm recifes de coral perto de suas praias, mas Trinidad quase não tem. Ela está tão perto da América do Sul que o lodo do rio Orinoco torna o mar ao seu redor lamacento demais para o crescimento do coral. Entretanto, os recifes de coral já estiveram presentes por ali. O Monte Tamana, na parte montanhosa da ilha, já foi um recife. Milhares de anos atrás, forças tectônicas o levaram para quase 300 metros acima do nível do mar. Agora, o antigo recife forma uma grande rede de cavernas calcárias. Estas cavernas abrigam 1 milhão de morcegos. Trinidad é o lar de quase 70 espécies de morcegos. 11 delas se reúnem nas cavernas de Tamana. Morcegos falsos vampiros e morcegos orelha de funil se penduram ao lado de morcegos nariz de folha, morcegos orelha de macaco e morcegos sem cauda. O chão da caverna está todo coberto de fezes de morcegos e que por si só mantém uma biodiversidade própria. Comunidades que se desenvolvem em guano podem ser muito peculiares. As quantidades abundantes de fezes oferecem uma oferta infindável de alimento para as baratas.
Enquanto isso, as baratas são fonte de alimento para outros animais como o escorpião vinagre. Na fraca luz do sol que chega na entrada da caverna, sementes defecadas pelos morcegos conseguem brotar. Mas a falta de luz torna as mudas frágeis, com as hastes crescendo em busca de sol. Acima do solo, a floresta é rica em flores, frutas e insetos. E todas as noites, quando o sol começa a enfraquecer, os morcegos saem para se alimentar. Alguns saem das profundezas do labirinto de túneis e câmaras, 300 metros abaixo da terra. Com tantos morcegos saindo através de uma pequena entrada, o êxodo pode durar várias horas. Este surgimento em massa acontece em cavernas similares por todo o Caribe. Porém, em uma caverna em Porto Rico, o processo não é tão fácil para os morcegos. Quando a noite cai, 300 mil indivíduos começam a sair para se alimentar. Mas isso também significa passar por um corredor polonês. Quando o bando sai, eles se dirigem para as árvores e passam por caçadoras muito astutas. As jiboias de Porto Rico se reúnem na entrada. Elas desenvolveram uma predileção pelos morcegos. Conforme as presas aparecem, as jiboias deslizam para suas posições escolhidas. Cerca de 21 cobras foram vistas nesta caverna em uma noite. Elas usam raízes, cipós e pedras para erguer metade de seu corpo precariamente no ar. Isso pode parecer meio imprudente, uma vez que elas são atingidas pelos morcegos voando. Entretanto, esta tática aparentemente estranha surgiu com uma finalidade. Quando o morcego bate no nariz de uma cobra, isso dispara uma reação rápida. Com um golpe mortal, a jiboia agarra o morcego, se enrola 2 vezes ao redor dele e começa a constringi-lo. E quando o surgimento dos morcegos atinge seu ápice, as cobras pegam um atrás do outro. Entretanto, esta fonte de alimento não é a mais fácil de ser consumida. Ela exige habilidade e tempo suficientes para a manipulação dos pequenos mamíferos alados antes de serem engolidos. Mesmo assim, alguns morcegos infelizes ainda estão vivos quando são engolidos. As jiboias conseguem dar conta de 2 ou 3 por noite. Quando o banquete acaba, as cobras com os estômagos cheios se retiram para digerirem sua refeição. Durante os meses de dezembro até maio, a vida nestas ilhas é tranquila. Mas quando chega o verão, o Caribe pode se tornar um lugar totalmente mais sombrio. De junho até novembro, estas ilhas são frequentemente atingidas por furacões ferozes.
A maioria começa como tempestades tropicais perto da costa da África Ocidental. Elas cruzam o Atlântico, sugando o calor da água morna e vão crescendo em intensidade. As ilhas do Caribe são as primeiras massas de terra que estes furacões encontram. Uma tempestade se torna furacão quando o vento ultrapassa 120 km por hora, classificando-o como de categoria 1. Furacões de categoria 5 superam os 250 km por hora. Mesmo com a melhor previsão, ninguém consegue saber quando um furacão vai acontecer. As ondas criadas podem alcançar 20 metros de altura quando quebram nos litorais. Ao entardecer, os guarás retornam em bando para as pequenas ilhas no meio do mangue. Eles se reúnem em muitos para repousar durante a noite. Trinidad se separou da América do Sul há cerca de 12 mil anos, quando os níveis do mar subiram no final da última era do gelo. Consequentemente, alguns mamíferos continentais ficaram presos lá e não são encontrados em nenhum outro lugar no Caribe. A ilha é o lar de um grupo de macacos prego de cara branca. Este macaco pequeno é famoso por ser um primata especialmente engenhoso. Mas a vida em uma ilha do Caribe exige estratégias especiais próprias. Os macacos prego descobriram que os coquinhos maduros da ilha são uma fonte de alimento muito rica. As folhas e galhos mortos abrigam todos os tipos de insetos e larvas. Ter uma cauda preênsil significa que as duas mãos podem ficar livres para conseguir se alimentar. Embora eles também comam néctar, as frutas são de longe o seu alimento preferido. Os mamíferos sul-americanos não são os únicos invasores estrangeiros no Caribe. E para chegar em ilhas mais longe do que Trinidad, o Mar do Caribe se revelou um grande obstáculo. O coqueiro emblemático é relativamente um recém-chegado ao Caribe. Originário do Sudeste Asiático, eles só chegaram aqui há cerca de 500 anos. Essas árvores foram perfeitamente projetadas para conviver com as tempestades. Cerca de 4.000 raízes se espalham embaixo da areia, dando ao coqueiro uma âncora firme para resistir aos frequentes furacões. E foram os furacões que também os auxiliaram em suas viagens. Ventos fortes ajudaram a deslocar suas sementes que foram lançadas à deriva nas correntes oceânicas. Os cocos flutuam e podem boiar durante meses sem afundar. Quando eles acabam chegando na praia, uma nova ilha é colonizada. Em apenas 500 anos, os cocos se espalharam em praticamente todas as ilhas do Caribe. Porém, alguns animais também se saíram muito bem como viajantes de ilha em ilha, usando métodos bastante engenhosos. Os ventos fortes também destroem árvores. Então, depois de uma tempestade, há muita vegetação boiando no mar.
Estas jangadas improvisadas são uma maneira pela qual espécies como a iguana também se espalharam pelo Caribe. A iguana colonizou muitas das ilhas do leste do Caribe. E 10.000 indivíduos vivem na ilha Dominica. As iguanas seguem uma hierarquia rígida, que é codificada pela cor. Os machos dominantes ficam cinza escuro, enquanto as fêmeas e os filhotes têm tons de verde. O mês de abril traz a temporada de acasalamento. E as fêmeas cavam tocas de 1 metro de profundidade onde elas põem seus ovos. Cada macho dominante defende seu pequeno território com cerca de 7 fêmeas desovando. Os rivais são afastados com uma apresentação de balanço de cabeça. As fêmeas põem cerca de 18 ovos e durante os próximos 3 meses, eles serão incubados completamente pela energia solar. Em junho, bebês verde e esmeralda estão prontos para nascer e abrir caminho em direção à luz do sol. Estas iguanas são uma história de sucesso no Caribe. Elas fazem o uso da devastação provocada pelos furacões, tirando vantagem usando-a para imigrar para ilhas que, caso contrário, estariam completamente fora do alcance. As ilhas do Caribe foram formadas por milhões de anos de atividade vulcânica. Localizadas no coração do beco dos furacões, elas também resistem a alguns dos furacões mais ferozes do planeta. Mesmo assim, estas ilhas são o lar de uma variedade extraordinária de vida selvagem. De oportunistas espertos a especialistas super-evoluídos, o Caribe protege aqueles que vivem a vida em alta velocidade e atraem navegantes